Senhor, queridos. Bom, a aula de hoje vai ser sobre tentação, né? O André já colocou na internet já o tema. Nós falamos já falei sobre dúvida e fé, né? Depois falamos sobre quando chega o mal, né? O dia mal chega. Hoje eu vou falar sobre tentação. Então, o que seria a tentação, né? O que é uma tentação? Aí eu fui buscar a definição, né, no dicionário. Então, a tentação ela é um impulso para a prática de alguma coisa que é censurável ou não recomendável. Ou seja, é um impulso para fazer uma coisa que não é boa. Não é um impulso para fazer o bem. Se você sente impulso para fazer o bem, isso não é tentação. É sempre quando você tem um impulso para fazer o mal. É um desejo violento, é forte, é um desejo forte. É um desejo irresistível de fazer alguma coisa. Então você ou é controlado por isso, ou você vai ter que controlar esse desejo, esse impulso. Tá? Aqueles que têm Cristo são ajudados pelo Espírito Santo e podem vencer a tentação. Agora, aqueles que não têm, infelizmente, eles não têm outras saídas, vão estar sempre caindo. E a prática do pecado, ela vai ser uma coisa natural para aquele que não tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando a gente faz alguma coisa errada, ele vem e nos confronta e deixa a gente desconfortável. Alguma coisa não está certa, aí a gente vai e pede perdão, volta atrás, conserta e tal. Ou não faz. Mas as pessoas que não têm Cristo não têm esse freio. Então, por não ter esse freio, quando a tentação vem, naturalmente eles vão fazer, né? Uma vez eu estava indo para Humaitá no ônibus, e aí, com a minha irmã, e aí parou um bico de um carrão do nosso lado, do lado do ônibus. O cara que estava sentado falou assim: eu devia estar nesse carro. Esse carro aí não era para esse cara estar aí, era para eu. Ele falou de uma forma tão violenta, ele cobiçou o carro do cara de uma forma tão violenta que eu acho que se ele estivesse sozinho, numa rua, sem ninguém, ele matava o cara e entrava no carro, roubava aquele carro. Porque ele foi tão assintoso no meio de todo mundo. Então a tentação é isso, é quando você é tentado a fazer alguma coisa ruim, é tão forte o desejo que você acaba cometendo ou um assassinato, ou um roubo, ou alguma coisa mais forte. A tentação, ela pode ser de três maneiras, né? Você pode ser tentado pelo diabo, isso é a forma clássica, né? Você pode ser tentado por outras pessoas. E o mais difícil é que você pode ser tentado pelos seus próprios desejos, né? A gente diz que tem uma tríade clássica, né? Que é o mundo, o diabo e a carne. Mas a que é mais perigosa é a carne. Mais que o diabo. São os nossos desejos. Porque a tentação, ela vem quando eu gosto do que me é colocado na frente. Então eu não sou... se alguma coisa me tentar e não me agradar, não vai fazer efeito. Tem que ser alguma coisa que me chame a atenção e que me agrade. Isso é tentação. É por isso que se o diabo foi lá e tentou Eva. Porque ela tinha... A mulher ela é mais visual, né? Ela é mais observadora das coisas. Eu moro lá na enseada há quase 10 anos, ou mais que isso, e nunca tinha percebido que tinha lá a tal da Lojas Mari. Só percebi quando casei, porque a Patrícia... Aí ela já achou os supermercados, as lojas e as academias. Eu nunca... Não me interessa, isso não passa pela minha cabeça. Então eu ia morrer lá há 20 anos, nunca ia saber onde ficavam as Lojas Mari, do lado da nossa casa, perto da nossa casa. Então, a mulher, ela tem ela observa muito, ela mapeia tudo, ela sabe onde estão as coisas. E o homem não, se fosse dependente de Adão, a gente estava lá até hoje, né? Porque a tentação é aquilo que chama a tua atenção.
Agora, a carne é a pior porque, por exemplo, se Deus tivesse eliminado o diabo, depois que ele tivesse tentado o homem tivesse caído, e Deus falasse assim, vou acabar com o diabo, vou jogar o diabo e seus anjos na lago de fogo, acabou, pronto, encerrei tudo. Ainda assim o homem iria pecar. Ainda assim o homem seria tentado. Porque ele não precisa do diabo para tentar ele. Porque ele tem os desejos da sua carne. Então aquele homem caído, pecaminoso, ia ser tentado pelos seus próprios desejos, pela sua própria carne. Não é uma coisa impressionante? Quer dizer, independente de o diabo me tentou, o diabo fez isso comigo, o diabo está não sei o que, é furioso comigo, quando eu vou cantar para o diabo ouvir, eu vou. Não, sabe, deixa lá o diabo lá, quando você deparar com ele na vida cristã, você enfrenta. Não deparou? Ok, deixa ele lá, você adora a Deus, a tua função é Deus. O diabo é um detalhe. Mas tem gente que dá muito valor ao diabo, porque acha que ele é a única fonte da tentação. Então o diabo ele vai te tentar por aquilo que você quer, aquilo que você gosta, por aquilo que os teus olhos brilham. Então tem essas observações. Então a tentação ela é um convite para pecar. Então alguém tem um desejo, é dado uma ideia e a pessoa fala, opa, tá? Eu até não queria, mas me convidaram. Às vezes um amigo chama, eu tenho que agradar meu amigo, eu tenho que ir. Quando eu fiz faculdade, aí o pessoal via do barzinho, né? E eu crente lá, não vou, vai, que coisa chata. Mas vai, para não ser do contra, vou. A gente vai conversar, 15 minutos de conversa, boa. Depois que estava tudo chapado, já era. Eu ficava ali, vendido na praça. Porque um monte deles falam uma abobrinha, um monte de abobrinha, e você lá sóbrio, eles bêbados, você sóbrio, eu vi na abobrinha. E depois tinha sempre um colega que ficava bêbado, que não podia andar, que não podia chegar em casa, e eu levava ele em casa. Então eu falei, sabe uma coisa? Acabou o barzinho. Vocês querem aí, vocês vão, fiquem à vontade, eu não vou. Porque não dá mais liga. Não funciona mais. É bobagem. Mas aí, se você é convidado e você quer fazer parte da amizade, você quer ser igual, aí daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está fumando, daqui a pouco você está entrosado com a turma, aí você vai para converter eles e eles acabam te convertendo. É besteira. Eu vou converter, eu vou lá, mentira, não vai nada. E converte o Espírito Santo, para começar essa história, você não converte ninguém, né? Então, não adianta, isso é tempo perdido. Então tem pessoas que elas tentam você para te desvirtuar do caminho de Deus o tempo todo. Não, você é muito quadrado, você é jovem ainda, você tem que ir para frente. Você pode falar, não, isso aí Deus não vai condenar essas coisas. Imagina, Deus tá ligando para essas coisas. Então tem muitas pessoas que vão tentando modificar a tua maneira de pensar. Então o Espírito Santo te ensinando e o mundo tentando tirar o que... Tanto é que quando você se converte, não sei se aconteceu isso com vocês, mas é conversão, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, a primeira visita que você recebe é do diabo. Sempre ele te visita. Por quê? Porque ele quer te demover daquilo que você recebeu. Então quando você chega na igreja, aí você chora, a palavra faz um sentido absoluto para você, você vai na frente, se converte e tal. Quando você sai da igreja, você chega em casa, dá aquele vácuo de presença de Deus. Aí o diabo senta do seu lado e fala, aquilo foi emocionalismo, esquece, não faz sentido nenhum. Aí ele começa a trabalhar ao contrário. Mesma coisa, o batismo do Espírito Santo, quando eu fui batizado, não, essas línguas que você fala, você está enrolando a língua falando besteira, isso é tudo besteira, não tem significado nem, não tem sentido, isso ali não tem, você está inventando, é da tua cabeça, do teu coração, então tem tudo isso, é Deus te ensinando através do Espírito Santo, e o diabo tentando te roubar essa semente que ele plantou no teu coração, tá? Então ele vai sempre estar te tentando para te tirar de Deus. Isso a gente vai ter a vida inteira, tá?
Não tem negócio, não gosto daquele negócio de, eu sou blindado. Você não é blindado? Nada, ninguém é blindado. Nem Jesus foi blindado por Deus. Ele também passou pela tentação. Então você vai passar, nós todos iremos passar pela tentação e ninguém é blindado. Tá? Então a gente tem que aprender a vencer a tentação. Eu sei que eu vou passar, eu sei que o mundo vai querer me cooptar, ele vai querer que eu seja igual. A Bíblia fala que temos que ser semelhantes a Cristo. A nossa função durante essa vida aqui na Terra é nos assemelharmos cada dia mais a Cristo. As pessoas olham para você e falam, olha, diferente, essa pessoa é diferente, eu não sei explicar o que é, mas ela é diferente de todo mundo, porque ela faz diferente. Então, a nossa semelhança tem que ser com Cristo. E o mundo, ele quer nos colocar numa forma, uma forminha, todo mundo igualzinho, todo mundo dançando funk, todo mundo gostando de carnaval, todo mundo cerveja, então todo mundo no quadradinho. Ele quer que todo mundo fique igualzinho. Do mesmo Deus não. Ele quer que você seja semelhante a Cristo, guardando as tuas características, as tuas qualidades. Ele não quer ninguém quadradinho, né? Enquadrado, informado na forma do mundo. Essa é a diferença. Então, essa luta diária a gente vai ter. Todo santo dia. Na nossa família, no nosso trabalho. Por que você faz diferente? Por que você é diferente? Todo mundo concordou em fazer isso aqui. Por que você não vai? Por que você diz não? Uma vez ia ter uma confraternização do serviço. Todo final de ano tem, né? Confraternização do serviço. Dependendo de onde eles botarem a confraternização, eu vou ou não vou. Aí tem um dia que eles botaram lá num lugar, ia ter na hora da brincadeira, ia ter a Isabelita dos patins. Eu falei, não vou porque não vai dar certo. Eu e a Isabelita dos patins no mesmo lugar. Não dá. Eu falei, não vou. Então você tem que saber onde para quem não sabe, é uma drag queen que anda de patins. Então ela vai fazer as brincadeiras, imagina as brincadeiras que ela fez, né? Aí eu falei, não vou, comigo não pode, não adianta, porque não vai ser legal, vai ser ótimo, mas eu não vou. Então você tem que saber onde você entra, né? Os lugares que você entra. Porque dependendo do lugar, porque fala, Deus está em todo lugar, mas às vezes você entra sozinho, né? Só fala, não, Deus está comigo. Deus está em todo lugar, Deus está comigo. Não é bem assim que funciona, né? Sansão, que eu diga, né? Então não é todo lugar que Deus está, Ele está no lugar onde Ele quer que você esteja. Ele está no lugar onde Ele te ensinou a estar, da maneira como Ele te ensinou a andar, da maneira como Ele te ensinou a se portar, como o Espírito Santo nos ensinou porque a gente esquece que a gente é servo de Deus, né? A gente não é mais de nós mesmos, nós não somos mais de nós mesmos. A nossa vida não é mais nossa vida. Agora eu vivo a vida do Filho de Deus. É diferente. Então eu não posso me portar igual aonde Deus me tirou. Tem uma dificuldade da igreja entender que é livre, mas não para fazer o que ela fazia antes. Ele é livre para ser serva de Deus. Espontaneamente ser serva de Deus. Você tem liberdade para servir a Deus. É diferente. Você espontaneamente fala, não, eu vou me colocar a serviço de Deus, mesmo sendo livre. É totalmente diferente. Então as pessoas querem fazer, se é bom, se é bom, se me faz feliz, só pode ser vontade de Deus se me faz feliz. Não é assim. Não é que nem eu falei na semana passada, retrasada, né? Não é a paz que vai te dar autoridade para fazer ou não fazer as coisas. Tem gente que fala assim, eu sinto paz no coração. Eu fiz porque eu estou sentindo uma paz do Espírito Santo. A paz não te autoriza a fazer. Mas a obediência, a paz que vem da obediência é o mandamento de Deus. Então eu conheço as Escrituras, eu sei o que ela fala, eu estou obediente à palavra de Deus. Aí me traz uma paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus não é a paz comum, é a paz que excede todo o entendimento.
que ainda que as pessoas estejam tumultuadas, ainda que as pessoas estejam confusas, ainda que as pessoas estejam totalmente desequilibradas, você tem paz. Porque você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Aparentemente, naquele momento, pode ser que você não está vendo saída, você não está vendo solução, mas pela palavra de Deus que te mandou fazer aquilo, você, pela fé na palavra de Deus, você faz. E aí você lá na frente vai colher o socorro de Deus. Essa é a diferença. Né? Então, a tentação ela virá para todos nós, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? A gente tem que, porque a gente agora a gente está de olho aberto. O cristão ele está de olho aberto. Ele não é mais, não é que nem antigamente que a gente andava no mundo e não entendia muitas coisas, não sabia o que fim que ia dar. Quando a gente morresse, o que ia acontecer depois a gente não sabia. A gente tinha incerteza na vida, a gente tinha certeza de tantas coisas que hoje nós conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. Então a gente hoje está de olhos abertos. Então nós temos que discernir mais do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Você está numa situação, num patamar superior do que o pessoal do mundo. Então o pessoal do mundo não pode ganhar de você nos argumentos se você tem argumentos muito melhores do que eles. Se você já tem conhecimento das escrituras melhor do que eles. Você não pode ser levado pelas pessoas, pelas qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo diz, né? Você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Então a pessoa fala, não é bem assim. A Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Você pode fazer de outra maneira. Aí dançou. Porque só há uma maneira de se fazer, a maneira que Deus nos ensinou. Não adianta você falar assim, eu vou cantar, adorar a Deus da minha maneira. Não vai. Porque a adoração a Deus já foi instituída na Bíblia como Ele quer que você o adore. Ele não quer que você adore da sua maneira, Ele quer que adore da maneira de Deus. Qual é a maneira de Deus? Eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Se você adorar na carne e em mentira, Ele não vai receber. É perda de tempo. Eu vou orar da minha maneira. Não, Ele não vai receber a tua oração da tua maneira. Qual foi a oração que Cristo ensinou? Como Cristo ensinou a orar? É daquela maneira que Deus vai receber. Não é da tua maneira. Eu tinha um amigo que ele falava assim, era crente, que ele ia orar, na hora que ele ia orar, ele acendia um incenso. Porque ele sentia mais, sei lá o que, elevado, não sei o que ele sentia alguma coisa. Eu falei, meu filho, aí eu falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. O incenso que a Bíblia fala que no Velho Testamento, que subia tal, é a oração já. A oração já é incenso. Ela sobe como incenso. Porque no Velho Testamento ensinava o povo que quando se orava, era como aquela fumacinha do incenso, que ia subindo até a presença de Deus. É figurado. Então quando você ora, a tua oração já sobe até Deus. Ela sobe como incenso. Não é que ela é um incenso. A pessoa confunde. Eu falei, tira. Mas é cheiroso, que não sei o quê. A Bíblia fala assim, né? A gente ensina. Aí a pessoa... Mas por quê? Porque o ser humano, ele é muito de ter coisas palpáveis. Ele não sabe adorar Deus em espírito. O que é isso? Adorar Deus em espírito. É sem nada na frente. Eu não preciso de um crucifixo, eu não preciso de uma estátua, eu não preciso de um carta de tarô, eu não preciso de incenso, eu não preciso de nenhuma... Pode chamar divinatório, né? nenhuma coisa que faz adivinhação. Eu não preciso de nenhum objeto divinatório que eu use. Porque as religiões, elas precisam disso. Inclusive, até uma igreja famosa diz que isso aí é ponto de contato. Não existe esse ponto de contato. Nosso ponto de contato para Deus é a fé. Não tem meio termo. Então, eu uso um crucifixo ou um rosário, para ficar... Porque eu preciso pegar, eu preciso ter na mão. Se eu não tiver na mão, eu não estou vendo, então eu não consigo
E isso não é espírito. Espírito é quando você faz diretamente a tua adoração direta para Deus. Não tem intermediários. Ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai te ajudar nessa. É você e Deus. Direto. Não precisa de intermediários. Quando você coloca intermediários, aí eu vou pedir para o pastor. Já dançou. Eu vou pedir para a irmã da oração. Dançou. Já não é mais a tua adoração em espírito e em verdade, porque você já colocou alguém ante Deus que ele vai interceder por você. Que os irmãos podem orar pelos outros? Podem. Eles não podem ser a tua ponte para Deus. Eu peço para o irmão porque ele tem um contato maior com Deus, ele ora mais, então a oração vai ser mais respondida mais rápido. Está errado. Porque ele, como você, é filho do mesmo jeito. Jesus salvou ele e salvou você. Morreu na cruz por ele e por você. Iguaizinho vocês são. Tá? Então não tem esse negócio. Se você colocar um irmão na frente, eu vou procurar a irmã lá da profecia, já dançou. Porque tem que ser em espírito e em verdade. Então o espírito é quando você faz sem nada na frente. E em verdade é quando você faz de coração. Quando você faz aquilo porque você quer fazer, não por obrigação. Então eu não vou à igreja porque eu tenho que ir à igreja. Eu não dou o dízimo porque eu tenho que dar o dízimo. Se eu não der o dízimo, Deus vai dar um raio na minha cabeça e vai me matar. Então, ou senão, eu dou para receber 2 vezes mais, 10 vezes mais. Então não é em verdade. É em interesse. É espírito e interesse. Porque você está querendo barganhar com Deus. Deus não barganha com ninguém. Né? Daquele filme do Doutor Estranho, né? Que ele vai lá com o Dormammu, ele fala, eu vim barganhar. Né? Então, aquilo ali é o que se faz com as religiões fora de Deus. É uma barganha. Você pode ver, toda religião mundial, ela é barganha. Você vai, oferece, faz uma oferenda, e você troca aquela oferenda pelo que você quer ganhar. Então você vai lá, faz bonitinho aquele trabalho, aí aquela entidade vem e te dá de volta o que você quer. Aí a pessoa se converte, ela quer fazer igual. Ela veio das regiões africanas ou asiáticas, e aí hindu, etc. E ela quer fazer isso na igreja. Ela quer, eu vou dar o dízimo, mas eu quero 10 vezes mais. Eu vou adorar a Deus, mas eu falo, Deus, eu estou aqui, viu? Eu estou fazendo. Eu estou mostrando, estou levantando a bandeira aqui. Então ela não está fazendo porque ela, independente de Deus fazer ou não fazer, não me importa. O que ele tinha que fazer, ele já fez tudo já por mim. Se ele não quiser fazer mais nada, ele já fez tudo na cruz que ele devia ter feito. Mas Deus é bom, ele continua fazendo e vai fazer porque ele é bom. Ele não pode se negar. Mas se ele não fizesse nada, ainda assim eu ia seguir. Que nem Abacuque falou, ainda que não tenha isso, não tenha aquilo, não tenha aquilo outro, não importa. Eu vou seguir meu Deus. Então, isso é em verdade. É em espírito e em verdade. Senão não funciona. Então, de onde vem a tentação? Vamos destrinchar um pouquinho, né? Então, eu já falei do diabo, né? De outras pessoas. Você lembra de Balaão? O pecado de Balaão? Balaão, ele foi contratado por um reino para amaldiçoar Israel. Como ninguém conseguia ganhar de Israel, porque tinha um Deus que abençoava Israel, então o rei falou, vou logo contratar um profeta, eu vou contratar ele de dinheiro e ele fazer ele amaldiçoar Israel. É a única forma que tem. Só que quando Balaão foi lá, Deus tomou a boca dele, em vez de ele amaldiçoar, ele fez o quê? Abençoou. Não deu certo. Aí o que Balaão fez? Aí é que a inteligência, né, maligna. Ele falou, bom, eu não consigo amaldiçoar esse povo, então eu vou entrar, me infiltrar, morar com eles, eu vou descobrir como é que é a lei de Deus e eu vou fazer eles quebrarem a lei de Deus. Então eles mesmos vão se amaldiçoar. Eu não preciso amaldiçoar eles. Eles mesmos irão se amaldiçoar, porque quebrando a lei de Deus, eles serão amaldiçoados. Então, às vezes, a tentação vem externa, de fora. Uma pessoa que vem te tentar para que você negue a Cristo, saia dos caminhos de Cristo. Ele vai dizer, não, você não precisa.
Isso aí era antigamente, era no Velho Testamento. Aí quando chega no Novo Testamento, não, isso aqui não precisa, é muito duro, Deus não quer, Deus quer o coração. Ele não quer ser, só que não, só o coração. Deus não é açougueiro, ele não quer parte do teu corpo, ele quer você integral, né? Ele deu a vida dele integral, ele não deu uma perninha na cruz. Ele deu uma perna na cruz? Não. Ele deu um braço na cruz? Não, ele deu inteiro. Então com Deus é tudo ou nada, não tem esse meio caminho. Ah, eu vou agradar a Deus assim, 50%, 50-50? Não tem como. Ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim, é tudo ou é nada. Né? A Bíblia fala que Deus é Deus ciumento, zeloso. Ele não vai deixar você ir para o inferno e achar bonito. Ele vai intervir, não adianta. Então a tentação pode vir de outras pessoas, do diabo, como a gente falou de Adão e Eva, né? E da nossa natureza, lá Tiago 1,14, vamos ler um versículo, né? Tiago 1,14, ele fala que quando nós somos tentados, o que acontece aí? Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Então, nós temos sempre que lembrar, nós temos as duas naturezas. Nós temos a natureza de Cristo e temos a nossa natureza pecaminosa ainda, tá? Que só será conquistada depois, quando tiver nosso corpo glorificado. Então, ela está ali, bonitinha, conosco, quietinha, né? Nos acompanhando a nossa vida inteira. E ela é cheia de desejos, cheia de vontade, né? Nós somos cheios de vontade. E as nossas vontades, infelizmente, não batem com as vontades de Deus, né? Os nossos desejos sempre não serão desejos de Deus, né? Sempre que nós tivermos desejo com as coisas de Deus, é o Espírito Santo que está nos movendo. Ele que está nos movendo. Não sente, eu senti desejo de orar. É o Espírito Santo. Porque a gente não tem. A gente tem desejo de maratonar Netflix. Não tem de orar nem de ler a Bíblia. Quando a gente vai ler a Bíblia, o Espírito Santo te moveu. Ele é que nos move. Porque nas coisas santas e boas, é o Espírito Santo que está nos movendo, né? E a gente vai treinando isso. Ele fala assim, quando nós somos tentados, nós somos atraídos e engodo. O que é engodo? Engodo é aquilo que se coloca na isca para pegar o peixe. Tá? Então, a isca para pegar o peixe, cada peixe tem uma isca diferente. Eu não sou pescador, mas a gente sabe que não se pega um peixe pequeno com uma isca que se pega um grande. Então, o engodo que vai ficar naquela isca para te pegar, ele é variado. Vai depender daquilo que te atrai. Ele vai te observar. Uma vez eu estava vendo o Animal Planet, vou botar no Animal Planet, porque eles falam muito com o Animal Planet comigo. Aí eu estava no Animal Planet e estava um documentário de várias serpentes. E tinha uma especial que ela ficava em cima da árvore e ela se camuflava. Ela era verde, ficava camuflada e ela come os pássaros. Então, ela fica horas esperando um pássaro pousar, porque qual é a probabilidade de um pássaro pousar onde ela está, naquela árvore, um monte de árvore que tem lá, demora muito. Então ela fica quase o dia inteiro paradinha, esperando um pousar ali. Quando ele pousa, ela só pega aquele que ela tem certeza que o bote vai acertar. Porque ainda que um passarinho pouse ali e ela não tenha certeza, ela não vai. Ela fica mais um tempão esperando. Então é mais ou menos assim que o diabo faz. Ele coloca naquele engodo uma coisa que você gosta e ele fica esperando você morder a isca. Ele fica muito tempo ali, que ele é paciente. Ele vai esperando. Então precisa ficar esperto, porque Tiago diz que nós somos engodados quando nós somos atraídos. Nós somos atraídos. Nosso olho bate lá e a gente é atraído. Por isso que você tem que ter o coração na mão de Deus, para quando o diabo colocar a isca, o Espírito Santo fala, não vai. Te avisa. Ó. Por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus, porque o Espírito Santo vai poder falar conosco e nos avisar nesse momento. Porque se você está vivendo a tua vida longe de Deus,
Ou você vai à igreja, lá na igreja você canta, você ora, você faz, ótimo, maravilhoso. Aí você sai da igreja, a tua semana inteira é desvinculado de Deus. Você não tem contato com as coisas de Deus. Você não tem o teu culto pessoal, você não tem a tua adoração pessoal, você não tem os teus momentos com Deus. Você não para se encher de Deus. Quando lançar a isca, você vai cair. Porque você não tem o discernimento. Esse é um dos dons que as pessoas pedem pouco, mas é um dos principais dons que eu acho. É discernimento de espírito. Você tem que saber quem está do outro lado da varinha, ó, puxando o anzol. Tem que saber. Tem que saber se é o diabo, você tem que saber se é o homem, você tem que saber se é você. Você tem que saber. Você tem que discernir, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque são coisas que nos atraem. Não é coisa que não te atrai. Ninguém vai ser tentado por uma coisa que não gosta. É sempre por uma coisa que eu gosto e que eu quero fazer. Que não é a vontade de Deus. Não necessariamente tem que ser uma coisa ruim de assassinato, morte, roubo. Não precisa. A gente, nós somos... nós temos domínio sobre essas coisas, né? Porque o Espírito Santo nos domina. Mas tem pequeninas coisinhas que a gente foge, né? São as pequeninas coisas que fogem do nosso controle, não são as grandes. As grandes a gente olha e fala, não, o diabo tá ali, tô vendo, já tô vendo, tá, nem precisa nem ele inteirinho ali. Mas tem as pequenininhas coisas, essas pequenininhas é que atrapalham a nossa vida. A gente tem que saber peneirar e falar, peraí, a minha vida tem que estar na mão de Deus para ter esse discernimento, para Ele me avisar, porque o Espírito Santo ele sempre nos avisa. Quando a gente cai, o Espírito Santo já nos avisou. É impressionante. Às vezes a gente passa pelo problema, mas o Espírito Santo está falando, não faz, não vai, não entra, não compra, não é agora, espera. Mas a gente não, a gente vai, porque a gente quer tudo na hora, tudo apressado, tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira, aí quebra a cara, aí depois vai lá atrás de Deus para consertar o erro que a gente fez. Então, a gente tem que saber localizar esses pequenos problemas para não ser pego de surpresa. Tá? Porque tem um texto, acho que é Ezequiel, que fala que o grande problema de Israel não eram os animais selvagens, o leão, as grandes, eram as raposinhas. Elas entravam e elas danificavam a vinha antes de ela produzir fruto. Eles comiam, as raposinhas pequenininhas entravam pelas frestas do muro e danificavam a vinha, né, a uva, comiam a uva enquanto ela estava verde ainda. Então, às vezes, os grandes problemas são aqueles que passam batido. Você não percebeu, você deixou passar, Deus falou, olha, presta atenção no teu filho, tá com um comportamento esquisito, e você, não, essa criança é assim mesmo. Ah, não, é assim mesmo, ó, dor de cabeça. Ah, alguma coisa está acontecendo no teu serviço, não está certo, né? Você, não, eu vejo, você é assim mesmo. Vai empurrando com a barriga e Deus já está te avisando. Essas pequenas coisinhas que você tem que trabalhar, porque ela vai servir de laço para você amanhã. Então, nós somos tentados quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos pecados que nós temos em nós, nossa natureza. A Bíblia fala que a tentação nunca vem de Deus. Deus nunca tenta a gente, nunca. Tá? Ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Você fala, Deus me tentou, Deus... Não, a pessoa confunde tentação com provação. Provação é outro esquema. O que é tentação? A tentação é uma coisa que ela é desleal. A tentação é desleal porque ela te dá uma coisa que você precisa ou que você se agrada daquilo. Por exemplo, eu estou precisando comprar uma casa. Tá. É uma necessidade real? É uma necessidade real. Eu quero sair do aluguel. Aí o que acontece no meu serviço? Me oferecem hora extras que eu não vou fazer. Se eu não vou fazer hora extra, eu também não posso receber. Porque eu seria desleal. Mas aí vem a tentação. Eu preciso sair do aluguel, preciso comprar minha casa. Não sei o quê. Deus entende.
Opa, tá todo mundo fazendo, todo mundo faz, todo mundo diferente. É tentado, cai, né? Então, é um desejo legítimo você ter sua casa? É. Mas a forma como eu faço isso é que aí é que estraga tudo. Porque eu fui tentado, fiz o errado, conquistei errado. A Bíblia fala que as coisas que eu conquisto ilegalmente, elas vão ser consumidas pelo fogo. Elas não permanecem. Então, tudo que eu faço de errado, eu conquisto com um erro, aquilo vai ser. Eu estou firmando a minha casa na areia. Eu não estou firmando na rocha, que é Cristo. Então, às vezes, eu poderia levar mais tempo com Deus, Ele me abençoar, eu conseguir, de uma forma honesta, mas eu não quero esperar esse tempo. Então, eu atravesso. Então, a tentação, ela tem essa função de ser uma coisa que é uma vontade muito forte, trabalha numa coisa que você deseja e você precisa daquilo, não é uma coisa desleal ou que você desnecessária. Muitas vezes você precisa daquilo, mas o método para conquistar não vale tudo, né? Como diz a novela. Não vale tudo. Aí você entra no vale tudo, vou fazer de qualquer. Opa! Não é assim que funciona, tá? Então, Deus, ele não usa desse artifício. O diabo é que vai usar desse artifício. Ele vai trabalhar nas tuas fraquezas. Deus não trabalha nas nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele fortalece as nossas fraquezas. Porque o Paulo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Ele se fortalece através das nossas fraquezas. Quando eu falo, Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Eu preciso de ti. Reconheço que eu preciso de ti. Aí vem, Deus entra na jogada. Porque você se colocou na tua posição. Agora o diabo, ele vai trabalhando na tua fraqueza para te derrubar. Então Deus não trabalha igual ao diabo. Deus jamais. Agora ele vai te provar? Vai. A Bíblia diz que ele te prova até os rins. Deus vai te provar de todas as formas, né? Porque Ele quer ver quem é você. Não, uma vez eu estava com os alunos aqui, aí um aluno fala assim, é que Deus, Ele quer saber quem sou eu que está dentro de mim. Eu falei, não, Deus já sabe. Ele quer que você saiba. Ele já sabe o que tem dentro de você. Agora, muitas vezes a gente não sabe. A gente toma susto quando sai aqueles aliens dentro da gente, né? Por quê? Porque a nossa visão sobre nós mesmos é que nós somos maravilhosos, inteligentes, capazes, poderosos, empoderados, etc, etc, etc. A gente sempre tem uma visão maior da gente, né? Os outros é que são fracos, os outros crentes, os cristãos é que são iniciantes, os outros... Não, eu não, eu já tenho 20 anos de igreja, 40 anos de igreja, eu estou no topo, né? Lá no top. Não é. Aí Deus derruba a gente lá e fala, você é igualzinho a todo mundo. Então a aprovação vem para nos colocar no nosso devido lugar. Nosso devido lugar é da presença de Deus. Não é? Ele não veio para nos derrotar, nos diminuir, nos destruir. Ele veio para nos colocar de volta para Deus. Então Deus jamais nos tentará. Jamais. Mas sempre nos provará. E tem um texto... Tiago 1,13, né? Que ainda em Tiago, só que o versículo de cima, que fala isso. Ninguém sendo tentado, diga, Deus me tentou. Ou de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Jamais tentará ninguém. Ninguém pode dizer assim, Deus está me tentando. Isso aí é Deus me tentando. Não, não é. É Deus provando, mas tentando não. Porque ele não pode fazer isso, ele não é da natureza de Deus. Porque se Deus fizesse isso, ele seria mau. Como o diabo. Porque o diabo, ele é ruim e ele nos tenta para nos destruir. Se Deus faz igual, ele não é Deus. Ele é outra coisa, mas não é Deus. Tá? Ser tentado não é pecado. Porque Jesus foi tentado. Só que diz que ele foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou, não caiu. Ele era o Filho de Deus, o ser perfeito. Lá em Hebreus 4,15 fala isso, né? Ele nunca pecou. Ser tentado não é problema. Enquanto você está sendo tentado, você não está pecando. Você só peca quando você cai na tentação. Então o diabo lhe dá
joga a isca e você, enquanto você está olhando a isca, ok. O problema é quando você abocanha a isca. Aí complica, né? Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele entende as nossas fraquezas. Era o choro do povo do Velho Testamento, né? Reclamação para Deus. Vários homens do Velho Testamento reclamaram, inclusive Jó, né? O principal dizia: quem me dera se tivesse um Deus que colocasse a mão no meu ombro e a mão no ombro de Deus e fizesse essa intermediação entre a gente. Ele pudesse, porque ele sabia que o homem estava muito abaixo de Deus, não conseguia chegar onde Deus estava. Então precisava que Deus descesse até o homem. É por isso que Cristo veio. Porque o homem jamais poderia ir até Deus. Se Deus não viesse até a gente estava perdido eternamente. Então, o que Cristo fez? Cristo fez essa mediação. Ele pode tocar no ombro do homem e no ombro de Deus e fazer essa interceder por nós, porque ele passou o que a gente passou. Porque no Velho Testamento sempre diz assim: Deus é assim porque Deus não sofre nada. É fácil para Deus falar isso. Ele não é homem para sofrer o que ele sofre. É fácil para Deus. Eu queria ver ele aqui. Pronto, aí ele veio. Aí veio Jesus lá. Agora você vai reclamar do quê? Sofrer que nem vocês, viver que nem vocês, comer o que vocês comeram. Naquela época, numa época não era essa modernidade toda que a gente tem hoje, né? Era uma época medieval. Então, provou que a última reclamação da humanidade acabou, morreu. Ninguém mais pode dar essa desculpa, né? Bom, como resistir à tentação, então? Se nós somos tentados, deve ter um jeito de a gente resistir à tentação. Né? Quando a gente é tentado, a gente tem que ter também a ideia que nós somos imperfeitos, nós podemos vencer muita coisa, mas podemos incorrer em erro. Então, eu vou ser tentado e uma hora eu vou deslizar. Tem jeito. Porque você não é Cristo, por isso que você depende de Cristo. Porque Ele sim nunca pecou. Então a gente não, a gente vai dar umas deslizadas. Então o que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer meu erro e voltar atrás. Eu tenho que ter essa atitude de outro dia que na sala de aula deu um rebu, porque falou de perdão e a irmã se levantou, eu tenho que perdoar, não sei o quê, que a pessoa me fez tão mal. Tem a Bíblia diz que tem que perdoar, tem que perdoar. A gente tem que voltar, né? Às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que seguir o que Deus falou. Às vezes a gente não concorda, mas a gente não tem que concordar nada, a gente tem que obedecer, né? Que obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta você ir à igreja e fazer bilhões de coisas e não obedecer a Deus. Você está perdendo seu tempo, porque Ele prefere que você o obedeça, né? Do que você seja um crente rebelde. Então você tem que reconhecer: errei e vou voltar para Cristo para Ele me conceder esse perdão. Como é que eu vou resistir à tentação? Primeiro, pedindo a ajuda de Deus. Mateus 6,13. É a oração, né? Pai Nosso. Ele fala assim, aí em Mateus 6,13: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então tem versão que fala conduzas, tem outras que falam não nos induzas à tentação, e tem outras que falam não nos deixe cair em tentação, né? Essas versões. O que ele está dizendo aqui? Que embora Deus não tente ninguém, Ele pode deixar você cair em tentação. Por quê? Ele fala: meu filho, não faz. Aí você faz. Aí fala: meu filho, não vai. Você vai. Meu filho, o tempo todo você está desobedecendo a Deus. Chega uma hora e ele fala: ok. Você vai. Tem uma parte, não me lembro agora, me ocorreu agora, não anotei, que a Bíblia fala que Deus dá a operação do erro. Acho que o apóstolo Paulo fala isso. E quando o crente é rebelde,
Ele é muito rebelde, ele não obedece a Deus em nada. Então Deus permite a operação do erro. O que é a operação do erro? É um demônio que vem tentar a pessoa para que ela caia. Aí depois que ela está no buraco, humilhada, aí ela vai lembrar de Deus. Ah, eu servia um Deus lá atrás. Aí ela volta. Ele permite que aquela pessoa seja batida até o último, porque ela só vai voltar para Deus humilhada. Se ela estiver bem, se ela estiver bem empregada, com a família maravilhosa, com carro na garagem, morando, tudo, ela vai desviar de Deus. Deus sabe disso. Ele não vai mais, a partir dali, a vida dele não vai estar mais com Deus. Então, Deus permite que, para que ele retorne, manda um desertinho básico, né, de 40 anos para ele andar, né? Então a gente sabe, por isso que esse texto diz, não nos induza na tentação. Então assim, ele está falando assim, Senhor, não deixa eu cair, não deixa eu chegar ao ponto de desobediência, não deixa eu chegar ao ponto de que meu ouvido esteja agravado, que eu não ouça mais o Espírito Santo. É a pior coisa que tem. É quando você já está, a Bíblia fala de embotamento. O que é embotamento? É quando Deus fala e você não ouve mais. Deus está falando e ele fala assim, tão claro, e você mesmo assim você não entende o que ele está falando. Você lembra da mula? Deus falou com ele várias vezes, ele não aceitou. Ele abre a boca de uma mula, ele conversa com a mula, e ele não se toca que é Deus que está repreendendo ele. Ele continua, ele quer continuar. Ele quer ir no caminho dele da rebeldia. Deus falou, não vai, ele quer ir. A mula fala, você não vai, porque Deus falou para você não ir. Ele não entende que a mula está falando, caramba. Onde é que a mula vai falar com você? Um bicho tem que abrir a boca de um bicho, mesmo assim, a pessoa. Então, quando a pessoa chegar a esse nível de rebeldia, a Bíblia chama de embotamento espiritual. É quando o Espírito Santo fala, mas você já não ouve mais. Isso aí é grave. Essa fase é terrível. Porque aí você acaba caindo nas tentações, você acaba sendo induzindo às tentações e você não percebe nem mais, não tem mais discernimento, né? Por isso que ele fala, não nos deixe cair em tentação, não nos conduza à tentação, porque essa é a pior situação que tem no mundo. É quando Deus fala assim, não tem aquela passagem que o apóstolo fala assim, joga essa pessoa, joga a carne dele para o diabo para que a alma do espírito dele se salve no último dia. É mais ou menos por aí. Ele fala, deixa a pessoa rebelde viver a sua vida, se quebrar toda, depois que ela se quebrar, ela volta, aí a gente monta de novo do jeito que Deus quer que monte. Ele quer que você seja do jeito que Ele quer que você seja. Ele não quer você quebrado pela metade, de qualquer jeito, andando, né, dando, ele diz, as pessoas falam mal, né, do evangelho por causa de você, né, escândalo, né, Deus não gosta que haja escândalos por causa de você, da igreja, das pessoas que deveriam dar testemunha, elas dão escândalo, né. Primeira coisa, então, pedindo ajuda a Deus. Todo dia você tem que orar, Senhor, me livra do mal, guarda minha família, cobre minha família, cerca a minha casa, coloca os seus anjos aqui, cobre o teu espírito, o teu sangue. Você vai orando o tempo todo para Deus quebrar coisas que você não está vendo. Porque às vezes estão acontecendo coisas, passa para a gente não é, né, super-homem, passa algumas coisas e você orando a Deus, Ele vai te abrir o olho, Ele vai te abrir o entendimento, você vai ver uma hora você, peraí, está acontecendo alguma coisa errada, eu vou agir. Deus vai me dar sabedoria para eu agir, né? Então você tem que ter orar eu oro todo santo dia eu oro e falo, Senhor, cobre a minha casa, guarda a minha família, coloca teus anjos de fogo ao redor, vamos fazer aquela oração, né? Pentecostal, cobre lá debaixo das asas de Deus, né? Tem que estar orando o tempo todo. Com a palavra de Deus, tá? Pedindo ajuda a Deus com a palavra de Deus, porque quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele falou? O que ele atacou
o diabo. O diabo atacou ele com o Salmo 91, né? Que é o preferido das pessoas de colocar na estante, Salmo 91. Então foi justamente esse salmo que ele atacou Jesus. E Jesus falou, peraí, também está escrito. Mas se eu não sei o que está escrito, como é que eu vou falar para o diabo? Né? O diabo vem para mim e fala, você vai passar fome, você vai passar dificuldade, eu vou derrubar suas finanças, eu vou te ameaçar de um monte de coisa, e você não sabe o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Básico. Eu não sei o que está escrito lá. Eu não sei, o Deus é meu, Jeová Jireh, o provedor. Eu não sei, eu não consigo, eu não sei lançar para o diabo também a palavra, né? Como eu falei na semana passada, a única arma que combate, né, da armadura de Deus é a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. A única arma que ataca é a espada. Se você não ataca, você só fica se cobrindo, né? Só ali paradinho levando pancada, porque você não consegue atacar. Então, Jesus atacou com uma palavra. Está lá em Mateus 4, 6 e 7. Ele fala assim, né? E disse-lhe, se ó a pretensão, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aí ele vai citar o Salmo 91, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Onde ele estava, o diabo tinha levado ele lá em cima do pináculo do templo. Então a palavra dizia que Deus ia proteger Jesus quando ele estivesse aqui, andando aqui. Ele não ia proteger ele lá se jogando do pináculo. Então já torceu a palavra. E você não é anjo para ficar voando com a asinha. Ele vai te proteger aqui, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. A pedra fica onde? No chão. Então Jesus fala assim, olha, também está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus. Porque o que Deus disse é que ele me protegeria enquanto eu estivesse andando aqui, no meu ambiente. Porque eu fui criado para andar. O homem não foi criado para viver no mar, nem voando no céu, nem passarinho, nem peixe. É aqui. Esse é o Salmo 91, diz isso. Aí o diabo torce a palavra e ele coloca os pingos nos is. Ele corrige o diabo e fala, peraí, não é isso que está escrito isso. Então a gente tem que rebater com a palavra. Se eu não sei a palavra, vai ficar difícil. Tem que rebater com a palavra. E por último, né? Penúltimo, dizendo não. Simplesmente isso, não. Simples, dizer não. Eu não vou fazer. Né? Lá Tiago 4,7. Tiago 4,7 fala sobre isso, né? Que as pessoas não leem a primeira parte do versículo, mas a gente vai ler. As pessoas leem só a parte B, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não. A Bíblia diz lá no comecinho, no 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, se você não está debaixo das obediências de Deus, o diabo não vai te respeitar pelos teus lindos olhos azuis. Ele só respeita aqueles que são servos de Deus, que obedecem à palavra de Deus. Ele vai olhar para você e vai saber se você é um rebelde, tem causa, e ele não vai te respeitar. Não adianta, bobagem. Agora, se você é um cristão que se sujeita à vontade de Deus, está debaixo da vontade de Deus, ele vai te ver a léguas de distância. Ele sabe. Conheço Paulo, lembra do demônio que lá foram tirar o demônio? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? O demônio conhecia quem era Paulo e conhecia quem era Jesus. Sabe muito bem. Uma vez eu estava em Santos, eu e minha irmã, a gente ali na Amador Bueno. Aí tinha um mendigo sentado na rua, aí passava uma pessoa e falava assim, essa daí, esse aí não tem futuro não, porque ele era um demônio meio endemoniado, ele ficava falando na vida das pessoas que passavam, ele falava, esse aí não tem futuro não, porque ele trabalha não sei aonde, mas ele
dá calote, ele rouba a firma, aí passava outro, esse aí trai a mulher, trai a esposa, isso aqui tá. Aí passou, e eu só de bituco olhando. Aí daqui a pouco passou eu e a Cláudia, ele se levantou, glória a Deus, começou a fazer um escândalo, glória a Deus, isso aqui. Aí eu arrependi, ele falou, cala a boca e sai. Aí ele se tocou numa esquina, fugiu, desapareceu. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe. Porque ele vê Cristo em nós. Eles estão numa esfera espiritual. Eles não estão vendo o nosso corpo material. Ele vê o que está dentro de você. Ele sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Quando ele olha para você, ele vê o Cristo lá dentro da gente. Não é brincadeira. Então ele sabe quem se sujeita a Deus e quem não. Sabe muito bem. Então, para você fazer com que o diabo fuja de você, você precisa sujeitar a Deus e resistir às investidas dele. Dizer, não, eu não vou fazer, porque eu vou obedecer ao meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus. É melhor agradar o meu Deus do que agradar o mundo. Não quero agradar fulano, não quero agradar ciclano, não quero minha mãe, minha avó, não interessa. Em primeiro lugar, a minha função é agradar a Deus, e ponto final. E se as outras pessoas se desagradarem, parabéns, né? Não posso fazer nada. Mas a minha função primeira é agradar a Deus, tá? Fazer a vontade de Deus. E agora sim, a última, fugindo, né? Se você fizer tudo, fez tudo, e não deu certo, foge. Acho que nem... Lembra do José? José ali não tinha saída. Era correr, tinha que pé, sempre nas canelas, né? Tinha que fugir, tem que correr. Não tem jeito. Você vai ficar ali, né? Não vai. Se você está vendo que o negócio não está funcionando, você já fez tudo e não está dando certo, espera para quem te quer. Se manda no lugar, dá o fora dali. Não frequenta mais aquele ambiente. Acabou, morreu. Porque você sabe que se você ficar ali, você vai cair. Né? Eu tinha um amigo meu, ele era pastor. Ele era de uma empresa que tinha de vigilância sanitária, ele tinha que entrar nos lugares e fazia. Aí ele ia lá para as Cubas, ali tem a zona do meretrício, né? E ele fala, não, eu vou, porque eu vou converter as mulheres, eu vou converter, eu vou fazer, eu vou acontecer. Falo, olha, só você tem que fugir da aparência do mal. Você quer evangelizar? Ali não é lugar de evangelizar. Ali é lugar do seu trabalho. Você vai trabalhar, você faz lá o que tem que fazer, né, da vigilância sanitária, e se manda, porque ali não é o seu lugar, não é o teu ambiente, né? Não, que tem que evangelizar, Deus mandou que tem que fora de, como é que diz? Tem fora de tema, não deu outra. Né? Ele foi evangelizar, acabou sendo evangelizado. Porque tem uma história que diz que uma raposa, ela consegue, só tem uma ocasião em que uma raposa consegue derrotar um cão de caça. Ela jogando ele, levando ele para o habitat dela, onde ela domina. Porque a raposa ela é bem pequenininha em comparação com o cão de caça, ele é muito grande. Então o que ela faz? Ela leva ele para um lugar onde tem água. Ela leva, o cachorro entra na água, ele entra e ela consegue afogar ele lá dentro. É a única oportunidade de uma raposa se safar de um cão grande de caça. A mesma coisa. A única maneira de ele te pegar é levando para o lugar onde ele domina. Se você for lá no ambiente dele, você foi lá, ele não te buscou, você que foi. Ele te atraiu. Você conseguiu te levar lá? Corre, foge. Você não é super-homem, você não é super-deus. Não. Nem Jesus ficou andando, né, nos lugares as prostitutas vinham até ele, mas ele não ia até as prostitutas no lugar, né, onde elas estavam. Ele não ficava zanzando lá na zona de meretrício ou coisa assim. Porque você tem, primeiro de tudo, também fugir da aparência do mal. Às vezes você não está fazendo nada, você não está cometendo nada, mas as pessoas passam e olham lá. Né? Então não tem uma expressão que diz, não, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Não necessariamente é ser honesta. A aparência do mal ela é muito forte.
A gente tem que ser sábio, nós temos que ser sábios. O cristão, ele tem que aprender sabedoria de Deus. A gente às vezes é muito inconsequente e muito sem noção. A gente não tem noção das coisas. E a gente tem sempre que saber que o Espírito Santo é que nos conduz a toda a verdade. É Ele, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e Ele é que vai nos auxiliar em todo tempo. Em todo tempo. A gente tem um tesouro valiosíssimo dentro da gente, a gente não faz uso dele, não deixa que o Espírito Santo domine nossa vida e nos faça vencer. Você vai vencer a tentação quando? Quando você estiver com Deus sempre. Sozinho ninguém vence nada. A gente sozinho não vence nada. Sozinho a gente não tem poder para nada. O diabo não nos respeita sozinho. Ele respeita o que tem dentro de você. Ele vai olhar dentro de você e vai ver Cristo lá dentro. E aí, opa, não vou tocar. Esse ainda é de Deus. Esse tem Deus, eu não vou fazer. Mas é o que ele faz. Ele vai jogar a isca para que você saia do teu ambiente e venha para cá. Ele te busca, te chama para cá e aqui ele pode te dominar. Porque você está longe do teu ambiente, longe você cai. Geralmente quando você cai em pecado, qual é a primeira coisa que você faz? Quando a gente cai em pecado, a gente para de ler a Bíblia, porque a gente fica com vergonha, a gente não ora mais. Você lembra de Adão, quando caiu em pecado? O que eles fizeram? Se esconderam. A nossa tendência é se esconder de Deus, porque nos dá automaticamente vergonha do que a gente fez, e a gente quer se esconder de Deus, quando tem que ser justamente o contrário. Você tem que correr para os braços de Deus, sentar no colo de Deus, porque Ele pode te restaurar. Amém? Para que a gente possa aprender a vencer as coisas que vierem contra nós, que virão o tempo todo, né? O tempo todo a gente é bombardeado por tudo quanto é lado, por coisas que o mundo oferece, que a pessoa fala assim, no mundo não tem nada para mim. Tem, você tem um monte de coisa que oferece o mundo. Então, a gente só que essas são coisas que você que vai te levar para um lugar que não é agradável, né? Vai te tirar dos caminhos de Deus. E tudo que tira dos caminhos de Deus pode ser maravilhoso, mas para a gente não serve. Porque se serve para a destruição final, no começo, né? No começo é maravilhoso, mas depois você vai te prejudicar. Então tem gente que pede muito para Deus, não pode ter um filho, aí ele pede para Deus para engravidar. A mulher, ela pede para Deus, aí Deus dá um filho. Aquele filho se torna empecilho para ele. Então aí não vai mais para a igreja porque a orelhinha do bebê não aguenta, o som da bateria, aí vai pegar o vento no caminho da igreja, não vou mais. Então aquela bênção que era para ser, ela acaba servindo para desviar a pessoa, né? A gente também tem que ter esse discernimento de que a bênção de Deus, ela vem não é para acrescentar dores, né? Ela vem para nos abençoar, para nos tornar mais que bem-aventurados, não o contrário. Amém?